Entrevistas preliminares e entrada em análise. Isso foi página 65, né? Do livro Psicanálise Clínica, Primeiros Passos. Os analistas nem sempre sabem tanto quanto deveriam, pela simples razão de que muitas vezes eles não fazem porra nenhuma. Isso não muda absolutamente nada no fato de que o saber é pressuposto à função do analista e que é aí que os fenômenos da transferência repousam. Lacan, 1971, página 30. Se eu não me engano, o seminário é o saber do analista, né? Se eu não me engano. A partir de agora, vamos trabalhar ao lado dos textos de Lacan para compreender e reinterpretar a obra freudiana. Em O Saber do Psicanalista, um dos seminários ainda não publicados oficialmente, você tem algumas cópias piratas por aí, né? São edições, publicações, onde você encontra ali o seminário. Agora, há de se interrogar a fidedignidade do que está escrito ali, né? Do que está traduzido. Ou seja, hoje em dia é muito comum meter o pau no Miller, mas geralmente quem mete o pau no Miller e se diz lacaniano é lacaniano por aquilo que Miller disse que Lacan disse, que Lacan escreveu, que Lacan falou no seminário. Então, assim, vamos devagar com o andor. Há uma edição, essa edição até um certo momento foi chancelada por Lacan, né? Até um certo momento. Os cortes, não sabemos até que ponto, né? Tudo bem? Agora, existem também outras edições. Melhores ou piores? Bom, dos seminários eu estou falando, tá? Não dos escritos. Melhores ou piores? Vai depender ali daquilo que você quer procurar, daquilo que você quer encontrar, né? Então tem O Saber do Psicanalista aqui, que ainda é um seminário inédito. Lacan abre o seminário trazendo a questão, talvez única em todo o seu ensino, da importância deste momento na abertura das análises. Segundo Lacan, cada um de vocês conhece, muitos ignoram, a insistência que faço junto aos que me pedem conselho sobre as entrevistas preliminares em psicanálise. Certamente, elas têm uma função essencial para a análise. Não há entrada possível em análise sem entrevistas preliminares. Lacan, O Saber do Psicanalista, página 27. Bom, como eu havia dito para vocês anteriormente, será que nós estamos de fato, né, numa formação que leia, que interrogue, que pratique aquilo que está posto? Ou será que nós estamos num trabalho de formação e de análise, onde na realidade é alguém que interpretou a palavra diz como é o que deve ser feito, né? A psicanálise de orientação lacaniana não é a única possível. Fosse assim, Freud não seria psicanalista, nem Lacan, visto que ele mesmo não fez uma análise lacaniana. Bom, isso é óbvio, né, minha gente? Tudo aquilo que Lacan desenvolve, ele desenvolve propondo aos analistas que estavam com ele, né? Como, por exemplo, as sessões de tempo variado, que tem também um arcabouço histórico um tanto quanto interessante. Boa parte das pessoas que Lacan atendia, boa parte, se não me engano a grande maioria, eram de analistas ou de interessados no campo psicanalítico, né? Então isso ali de alguma maneira dava um certo salvo-conduto para Lacan. Então Lacan mais ou menos fazia o que entendia, mas respaldando sua prática teoricamente, ok?
Isso é muito importante. Não é fazer qualquer coisa que tira da cabeça, mas é poder respaldar teoricamente o que está fazendo. É preciso um pouco de lenha na fogueira. Quando falamos disso, mas com cuidado de não ser demais e o fogo se apagar muito depressa por falta de combustível. Que Lacan não tenha feito uma análise lacaniana, isso é um fato. Afinal, sua análise dentro dos moldes da IPA, com Lowenstein a partir de 32, teve como efeito sua entrada na IPA, instituição que posteriormente o reconheceria oficialmente como analista de data. Então, de 32 a acho que 36 ou 38, Lacan estava fazendo análise com Lowenstein, tá? Naqueles moldes, 5 vezes por semana, né, 50 minutinhos e tal, tá bom? Em outras palavras, Lacan não apenas fez análise e foi formado no seio da IPA, como ocupava o lugar de analista de data. Estar como analista de data era o reconhecimento institucional de que ele trabalhava na formação dos analistas como analista de data e também ministrando seminários dentro das instituições associadas à IPA. Na primeira cisão, né, que teve dentro da IPA, na França, Lacan estava no meio, mas ele não era o grande... Ele não era o Lacan ainda. Na primeira cisão sai Doutor, Daniel Lagache, sai um monte ali, acho que 40 e poucos, sai lá o Alibaba e os 40 e poucos ladrões lá, né? Sai mais de 40 pessoas dessa instituição, numa instituição que tinha acho que 60 analistas reconhecidos. Então, assim, mais da metade vai embora e funda uma outra sociedade em Paris. E dentro desse grupo estava Lacan, né? Curiosamente, dentro desse grupo que Lacan começa com os seus seminários que a gente tem lá, no seminário 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Esses 10 anos praticamente que ele estava ali, um pouco mais na verdade, ele estava dando seminários formando analistas, né, como analista de data reconhecido dentro da IPA. Ok? Esse ponto é importante. Pode parecer um desvio, mas não é. Principalmente para quem está iniciando na clínica. Vimos até o momento sobre a terapia de ensaio em Freud, e isso deve ser o suficiente para que alguém receba pacientes em seu consultório e trabalhe bem desde que saiba o que está fazendo. Essa é da terapia de ensaio, né? Terapia de teste, diagnóstico, tudo vocês veem lá no livro, nas partes anteriores. Né? Agora, aqui entramos na questão das entrevistas preliminares a todo o tratamento psicanalítico. Alguém que se ocupe de trabalhar com a psicanálise a partir das orientações de Jacques Lacan requer que siga as orientações de tal maneira a ser fiel ao que está proposto. Ser fiel ao que está proposto não é ser uma marionete, tá bom? Acho que isso tem que estar muito claro aí para todo mundo. Esse termo, entrevistas preliminares, deve nos fazer pensar como uma série de encontros em que o analisante e paciente trabalha... Aqui está errado, preciso corrigir isso aqui. Deve nos fazer pensar como uma série de encontros em que o analista e o paciente trabalham de forma preliminar à análise propriamente dita. Então, quem está com o livro aí já pode corrigir. O analista e o paciente. Aqui ainda não há analisante, tá? Eu fui muito rigoroso com os termos no livro justamente por causa disso. Para marcar uma diferença entre paciente e analisante. Diferença essa que depende, né, da entrada em análise propriamente dita. Em nenhum momento Lacan propõe algo que vá contra o proposto por Freud na terapia de ensino. Isso é muito significativo. Mesmo que Lacan tenha formalizado a análise, as entrevistas preliminares, a entrada em análise, o fim de análise, etc., isso não significa que ele abandonou o que Freud havia proposto.
Então, todas as propostas que Freud fez ali na terapia de teste, para verificar, né? Bom, será que esse paciente associa livremente? Será que isso aqui de fato se trata de uma neurose? Será que é uma psicose, uma perversão, nesse diagnóstico diferencial? Será que isso de que o paciente se queixa pode ser solucionado pela psicanálise, né? Pode ser tratado pelo tratamento analítico ou não? Já vimos em outros momentos a respeito do diagnóstico diferencial e dessa importância. Na obra de Lacan, encontramos pouca coisa estruturada que nos sirva para uma orientação de como fazer em nossa clínica. No entanto, desde o seminário 1, ele nos remete a um ponto crucial da clínica, de que há uma entrada em análise, ou seja, uma psicanálise não se dá automaticamente. Sabemos que a dimensão... Aqui, Lacan, seminário 1. Sabemos que a dimensão da transferência existe de cara. Essa dimensão da transferência é aquilo que trabalho com vocês já há algum tempo e que vamos retomar no seminário esse ano pelo ESP. Dessa transferência imaginária, dessa transferência selvagem, dessa primeira transferência, tá bom? Sabemos que a dimensão da transferência existe de cara, implicitamente, antes de qualquer começo de análise. Antes que a concubinagem, que é a análise, a desencadeie, ou seja, antes que uma relação de amor possa produzi-la. Olha que interessante. Então aqui o Lacan já está dizendo de duas transferências. Uma primeira e uma desencadeada pelo processo, pelo percurso, percebem? Ora, essas duas possibilidades do amor e do ódio não vão sem essa terceira que se negligencia e que não se nomeia entre os componentes primários da transferência, a ignorância enquanto paixão. O sujeito que vem para a análise se coloca, entretanto, como tal, na posição daquele que ignora. Nenhuma entrada é possível na análise sem essa referência. Não se diz isso nunca, não se pensa nisso nunca, quando ela é fundamental. O que eu estou tentando formalizar aqui com vocês é que desde o seminário 1, Lacan diz que não é só abrir a porta do consultório, não é só alguém entrar na tua sala e começar a falar bobagens, que essa pessoa está em análise. É preciso verificar a posição que essa pessoa ocupa, né? E aqui, bem diz, uma posição de ignorância absoluta. Curiosamente, né, nesse ano também vamos se aprofundar nisso daí, nos 4 discursos, vamos até ler o texto de Isidoro Weg, né? Curiosamente, essa posição que ele coloca no seminário 1, ele retoma no seminário 17, dizendo que o início da análise se dá quando nós conseguimos montar o discurso da histérica. Quando se produz a estericização do discurso. Notem que interessante. Do seminário 1 ao 17, 18, 19 e 20. Né? Primeiro, uma análise não se dá de cara. Segundo, é necessário uma intervenção do analista que produza esse efeito e que nós possamos verificar este efeito na fala dos nossos pacientes, ok? Tomei a liberdade de marcar em negrito essa parte que diz que quem vem para a análise se coloca em uma posição de ignorância. Pois que eu tô me antecipando a leitura, né? Aí vocês veem como está bem encadeado a ideia. Né? Pois que desde o primeiro seminário de Lacan até o seminário 17, onde ele formaliza os 4 discursos, o que temos é que há na entrada da análise uma construção de um laço social, que chamamos de um discurso,
em que o sujeito ignora a verdade que o causa. Não é que a gente não sabe porque não quer saber, né, aquilo que causa isso que nós vamos nos queixar nas primeiras sessões, nas entrevistas, aquilo que faz com que a gente procure um analista. Não é por aí, minha gente, é que é logicamente impossível, tá? Saber sobre isso em um primeiro momento. Tanto que nas entrevistas preliminares o trabalho é levantar conjecturas a respeito do sofrimento do paciente. E na medida em que nós vamos levantando conjecturas, hipóteses, né, a respeito do sofrimento, a respeito das condições de sofrimento do paciente, vão acontecendo algumas coisas um tanto quanto interessantes. Essas hipóteses começam a aparecer não como uma, mas como várias possíveis, ou seja, não dá mais para você sustentar um saber completo sobre o porquê você sofre. Esse saber te escapa, percebem? Os motivos pelos quais você sofre te escapa. Nos artigos sobre a técnica, mais especificamente sobre o início do tratamento, Freud faz uma série de recomendações aos analistas de seu tempo. Importante que logo na primeira página ele traz uma advertência de que o que ele escreve e suas orientações são recomendações, insistindo que existe apenas uma regra que fundamenta o tratamento. A regra, a da associação livre de ideias, e sua correspondente pelo lado do analista, a atenção igualmente flutuante, seriam aquilo sem o qual uma análise seria impossível. Todo o restante das recomendações tem como objetivo sustentar a regra do início ao fim do tratamento. Ou seja, sempre que o analista intervém e preenche de sentido aquilo que, como nós acabamos de dizer, não tem sentido, se rompe com a possibilidade de uma análise. Põe-se a perder o tratamento analítico. Lacan não abre mão disso, mas propõe uma formalização do percurso de análise. Notem que entre uma regra e uma formalização existe muita diferença. Formalizar significa criar regras e encontrar um padrão que possa ser seguido, transmitido, ensinado. E aí está um grande problema. Como formalizar o percurso de análise, tendo em vista que a análise propriamente dita é sempre uma e única? Ou seja, que não vão ter duas análises iguais? A sacada genial talvez tenha sido a de propor uma construção teórica universal que dê conta da particularidade de cada caso. Formalizar também pode ser pensado como colocar em fórmulas, executar uma ação a partir de determinadas fórmulas, de uma maneira lógica, para dar conta da experiência de cada um. Do mais particular, do mais singular de cada um. Ou seja, embora nós trabalhemos de uma maneira lógica, onde é possível uma formalização sobre as entrevistas preliminares, sobre todo o tratamento, o que Lacan nos chama a atenção é que isso de nada vale se nós não nos atentarmos de que, atenção aqui, o que está em jogo é tão somente o que? A fala do paciente. E jamais você vai escutar duas histórias iguais. Então, nosso trabalho não tem esse objetivo de alguma maneira, pegar,
diversos pacientes com diversas falas, enquadrar todos eles dentro de um diagnóstico para tratar então o paciente? Não. Isso que de alguma maneira nós consideramos patológico no paciente. Essa é uma das diferenças fundamentais da psicanálise. Porque nós não vamos tratar isso que a cultura, que o DSM, que o CID-10, que o discurso biomédico, o mercado diz que deve ser tratado. Isso pra gente, na real, eu vou dizer bem rasgado aqui. Foda-se. Pouco importa. Isso é muito importante, gente. Porque senão a gente cai na lógica de tentar fazer da experiência analítica, que é extremamente singular, particular, uma experiência replicável. Isso fere a ética da análise, da psicanálise, uma vez que é impossível de replicar, na medida em que nós temos sujeitos distintos, histórias distintas, transferências únicas. Marco, como que você faz num caso de neurose obsessiva, não sei o que, no caso de neurose obsessiva, vamos lá, a gente trabalha assim, assim, assado. Qual que é o nome disso? Psicanálise? Não. Ah, como a gente trabalha no caso de neurose obsessiva? É grave? É, muito. Escuta o paciente. Põe ele para falar. Ah, como a gente trabalha um caso de neurose de angústia? É grave? É. Muito. Põe ele para falar. Ah, não, é só um sintominha histérico ali que atrapalha um pouquinho a vida do paciente, mas ele toca. Não tem nada demais ali? Não, só isso. Como é que a gente trabalha? Põe ele para falar. Mas Marco, põe ele para falar e vamos vendo o que se produz nessa fala. Lacan no seminário 11, deixa eu ver aqui se não tá, porque se tiver eu nem vou falar. Deve estar. Lacan no seminário 11 ele vai dizer que Freud fica siderado por isso que ele acha, por isso que ele encontra na fala dos pacientes. Por que ele fica siderado? Por que ele fica assim, nossa, o que achamos aqui? Porque não era para estar lá. Porque não correspondia ao que era esperado. A Vivian colocou aqui uma citação do seminário 20, que Lacan retoma, se eu não me engano, em A Ciência, a Verdade, sei lá, tem um texto do Lacan, a terceira, não sei. O que se diga fica esquecido por trás do que se dizem e o que se ouve. Pois é. Que se diga. Eu acho que não tem o que aí. Não tem o o. Tem que se diga. Aí já muda um pouco a perspectiva. Bom, então me parece que a sacada genial de Freud e depois com Lacan foi formalizar um dispositivo teórico, clínico, que dê conta de acolher, né, a experiência particular de cada um com aquilo que faz ele sofrer, né, com o seu sintoma, com as suas angústias, com os seus sofrimentos, com as suas esperanças.
Diga, Sérgio. Você falou assim, neurose obsessiva, como fazer? Eu boto o paciente para falar. É porque também, quando a gente fala associação livre, né, muitas das vezes ela não é tão livre assim, né? Ela não é tão livre porque tem um encadeamento, tem alguma amarração aparece. Isso. Que fala de coisas diferentes. Talvez seja... associação livre mesmo, nem sempre é tão livre assim, né? É isso. No livro, quando eu falo sobre a regra fundamental, eu acho que está antes até disso, ou depois, né, no método, mas eu falo justamente disso, né? A gente precisa entender o que é esse fundamento da associação livre de ideias. Acho que em março e abril, se eu não me engano, a gente vai trabalhar em cima disso no seminário. Associação livre de ideias. Essa é livre de quê? Porque há, como bem disse o Sérgio, um encadeamento. Então, se numa perspectiva a gente pode pensar que a associação é livre, em outra perspectiva a gente pode pensar que é livre porra nenhuma. É justamente o contrário de livre. E é isso que permite, né, um tratamento analítico funcionar. É justamente porque não é livre em um sentido muito específico, né? Ou seja, que tem ali como causa uma determinação inconsciente que me permite falar sobre coisas aparentemente totalmente assim, que não se ligam, que não tem a ver uma coisa com a outra, que tem uma... Não é por acaso que Lacan diz que o inconsciente se organiza de uma maneira diacrônica. Alguém saberia dizer aí de supetão a diferença da sincronia para a diacronia? E aí, Sérgio? Quem está lendo o Seminário 11 do Lacan aí? Acho que a Carmen. Eu não sei, de supetão não sei dizer não, Marcos. Carmen tá lendo o Seminário 11, Carmen, no cartel? Tô lendo sim, mas supetão assim, tô aqui pensando. E aí, vamos lá, pensando o quê? Fala para nós, Marcos, o que é? Diacronia. Olha lá, ó. Basicamente assim, minha gente, na sincronia, né, nós temos uma sequência, é sincrônico, né? Como se não houvessem estágios de evolução e por aí vai. Na diacronia existem momentos, instantes, né? Então a coisa vai se organizando a partir de momentos, de instantes. Não é uma coisa assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o contrário, é uma cena, outra cena. E é justamente aí que você consegue ver uma possibilidade de sequência, né? Entre duas coisas totalmente distintas, mas que a interpretação faz entrar como sequência, né? Como sequencial, tá? Vamos lá. Lacan não abre mão disso, né? Disso o quê? Dessa possibilidade... Ah, não, tá, que a gente já viu, né? Vamos lá. A formalização da proposta, então, a formalização da psicanálise proposta por Lacan tem mais a ver com produzir sobre a experiência analítica, não apenas algo da ordem do verificável, na medida em que se coloca a regra fundamental para funcionar dentro do dispositivo clínico, mas também uma maneira de pensar o próprio dispositivo enquanto algo passível de ser transmitido de maneira lógica.